né, é formar pessoas, é formar uma geração que vai ser de um protagonismo tal que vai mudar o mundo. Então, eu sempre venho com esse discurso, né, que é exagerado, de que a minha missão na universidade é formar a geração que vai mudar o mundo. E eu não tenho dúvida de que o elemento central, né, nesse processo todo é o empreendedorismo, né? É esse elemento nas pessoas que faz toda a diferença. E olha só, se eu tenho um empreendedor e um empreendedor que domina a ciência, uma técnica, nossa, eu tenho uma combinação poderosíssima aí. Então, essa coisa da gente pegar estudantes na área de ciências com esse conhecimento todo e trabalhar comportamento empreendedor, eu acho que isso é poderosíssimo para o Brasil, né? Então, essa eu acho que é a minha missão. Eu queria começar falando para vocês de alguns casos que eu gosto muito e admiro. Vocês conhecem a Paola Carosella? A Paola Carosella, ela é argentina, descendente italiano, mas ela veio para o Brasil. E quem puder, assista esse seminário que ela dá, essa palestra, que é uma série de palestras, são todas muito boas, chamada Day One, que é da Endeavor. Então, nesse seminário, as pessoas contam qual é esse dia 1 onde a vida se transforma, né? E eu gosto muito da Paola porque ela vem e fala que o day one dela foi um dia muito terrível na vida dela, né? Ela conta que ela chegou em casa, era quase meia-noite, estava voltando do restaurante que ela abriu, e um restaurante que estava falido, ela tinha uma dívida, se eu me lembro bem do seminário, era de quase 2 milhões de reais, 5 sócios que ela não gostava, não se dava bem, né? E aí ela subiu em casa super desanimado. Além disso, o casamento dela era também um casamento, uma empresa falida, um casamento falido. Ela subiu no quarto da filha, que tinha 2 anos na época, e ela olha para a filha e percebe que ali tinha uma responsabilidade enorme daquele ser que ela colocou no mundo. E ela, então, vai ficando cada vez mais desesperada. Então, ela conta que vai para o quarto dela e senta ali e chora. Mas ela resolve tudo muito rápido. Então tá, vou parar de chorar e vou ver o que eu faço com isso, né? Então ela conta que ela pegou 2 folhas e colocou uma falando hoje e outra folha que falava daqui a 2 anos, se não me falha a memória, tá? Então no hoje ela teria que colocar as coisas que ela estava vivendo e não gostava e estava ruim, e 2 anos é onde ela queria chegar. Olha que bacana esse exercício, né? E ela ficou sentada ali, pensando e refletindo, etc. E ela fala que ela usou 3 ou 4 premissas naquela noite, né? A primeira delas é: ela vai morrer. Todos nós vamos morrer, né? E, portanto, o nosso tempo nessa terra é limitado, é finito, e a gente tem que fazer alguma coisa bacana com ele, né? A segunda dela, da coisa que ela assumiu, que era a base para tudo que ela ia fazer, ela não está feliz com a vida que ela tinha naquele momento, né? A terceira coisa é que a única pessoa que poderia fazer algo para mudar a vida era ela. E a quarta coisa é que ela amava cozinhar. Então, qualquer coisa que ela fosse fazer, ela iria trabalhar nessa área de cozinha, de culinária, etc., né? Eu não preciso dizer que a Paola Carosella hoje ela é um super sucesso, né? Tem vários programas aí de televisão e ela tem um trabalho social incrível também lá em São Paulo. Então, o meu sonho é ir num restaurante dela e conhecê-la, né? Mas eu acho legal o exemplo dela, que ela ali, no momento de extrema dificuldade, no fundo do poço, ela tem uma atitude que faz toda a diferença, né? Vocês devem conhecer esse cara também, o Paulo Lima, né? O Paulo Lima é um dos brasileiros mais ricos, né? E ele sempre aparece entre os mais ricos do mundo aí. Esse cara tem origem suíça, e de família rica, inclusive, né? E ele monta inicialmente uma primeira empresa de finanças, ele junta dinheiro, junto com o sócio, compra uma corretora chamada Garantia, ele transforma essa corretora num banco, e a coisa dele vai tão bem que ele acaba montando um império que é a Ambev, né? E além da Ambev, ele vai para outras coisas, né? Como o Burger King é dele, o B2W é dele, lojas americanas, Submarino. Então, ele tem uma frase que eu adoro, né? Que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Mas olha só como esse indivíduo ele tem um impacto no mundo. Vocês vão perceber, gente, que eu falo o tempo todo de como é que a gente mede o nosso impacto no mundo, né?
Tem várias formas, diretas e indiretas, né? Mas o Lehman, ele é dono de uma fortuna, eu fui atualizar ontem, eu acho que está quase em 100 bilhões de reais, tá? E ele gera aproximadamente 150, 200 mil empregos. Então, olha o impacto que esse indivíduo tem. E aqui no Brasil, né? Apesar de ter um império que ele é mundial aí, né? O Antônio Hermílio de Moraes, esse é o cara que eu tenho uma admiração enorme, né? Eu li essa biografia dele, que foi escrita por um amigo muito próximo, né? O José Pastore. Não sei se vocês sabem, ele foi candidato à presidência do Brasil em algum momento e não ganhou, né? Mas se conta nessa biografia dele que na lua de mel que ele foi fazer nos Estados Unidos, ele aproveitou lá e foi fazer um estágio. Mas ele criou a Companhia Brasileira de Alumínio, o Grupo Votorantim, e deu um caráter para uma empresa de porte médio, um caráter internacional, né? Hoje, eu conheci, inclusive, engenheiros da Votorantim que tiveram um contato direto com ele. Diz que ele ligava final de semana para saber como é que estava a produção. Então, incrível, né? Além de ser um escritor também, de peças de teatro, né? 28 bilhões de reais a fortuna, que é estimada. Ele morreu em 2015, se eu não me engano, viu, gente? E hoje, se você pegar o grupo Votorantim, que envolve várias empresas, anexa, né, nós estamos falando de 50 mil empregos. Abílio Diniz, que também é outro brasileiro que acabou criando um império aí, né? Ele abriu a rede, ele abriu o primeiro supermercado Pão de Açúcar, que se transformou numa rede e acabou se associando aí, né, ao Ponto Frio, Casas Bahias, Carrefour, da última grande operação que ele fez. Também uma fortuna estimada de alguns bilhões, e ele gera ali, direto e indiretamente, 25 mil empregos, né? O Antônio Luiz Seabra, que é o criador da Natura, interessante, porque ele tem uma história bacana, né? Desde muito cedo de trabalhou em gráfica, uma fabricante de computadores e acabou se envolvendo com essa área de cosmético, né? Conta a lenda, e tem gente lá da Natura que me contou que é parte verdade, né? Que ele funda a Natura em 69 a partir de um Fusca que ele tinha, que ele vendeu. Olha que bacana, né? O cara que cria um império a partir de uma coisa muito simples. Eu acho que isso aí tem que ser inspiração para todos nós, né? E a Natura só foi dar lucro, né, 6 anos depois. E a ideia da Natura era fazer cosméticos com ingredientes naturais e um processo de interação e venda com o cliente muito cara a cara, assim, né? Então a Natura ela tem um modelo de negócio muito diferenciado. A Natura acabou comprando várias empresas internacionais recentemente, né? Olha aí, 10 bilhões de reais e gera 5 mil empregos. Aí eu fico perguntando, né? Sempre me pergunto isso. Por que esses caras conseguiram fazer tudo isso e eu não consigo? E a gente não consegue, né? O que essas pessoas têm que eu não tenho? Aí vocês podem falar, esse pessoal nasceu em berço de ouro e já tinha aí uma história, tinha dinheiro, já tinha algo acontecendo, né? Eu vou pegar alguns casos de pessoas que tiveram um início muito duro, né? O Alexandre Costa, que foi o criador da Cacau Show, ele trabalhava no posto, ele é de uma família muito humilde, né? E começou a vender cosméticos com a mãe. Com 17 anos, ele começa a se envolver com essa história de chocolate, e ali nasce a Cacau Show, né? Em 96 ele consegue ir para a Bélgica e aprende essa arte aí do chocolate. E a Cacau hoje é a maior rede de chocolates finos do mundo, gente. Né? Uma fortuna estimada aí de 100 milhões, não chega nos bilhões, né? Mas 100 milhões de reais. E direta e indiretamente, através das franquias, né, ele gera 5 mil empregos. O Carlos Martins, para quem não conhece, né, o da Wizard, ele é um cara também que tem uma origem muito humilde, trabalhava, conta a biografia dele que eu li também, 10 anos ele vendia legumes aí verduras, num carrinho na cidade dele, né? Ele entra para a religião dos Mormons e acaba, através da religião, indo para a região de Nova York, lá, né? E ali ele se forma numa universidade, na área de economia, e entendeu a lógica de se aprender inglês. E apesar dele ter vindo para o Brasil, ter trabalhado numa empresa de papel e celulose,
ele acaba infeliz lá, ele acaba saindo dessa empresa e decide que vai ensinar inglês. E acabou gerando uma fortuna praticamente do zero aí, né? E hoje o que ele se dedica é ajudar as pessoas a se tornarem milionárias, né? Então, para quem está interessado, vai dar uma olhadinha nos livros dele, né? 150 bilhões, olha que valor absurdo, né? Para quem começou ensinando inglês aí. E gera aproximadamente 8 mil empregos. Olha o impacto que cada indivíduo desse tem no mundo, né? O Silvio Santos, eu acho que é um exemplo bacana da gente trazer para cá. E aí vocês podem falar o seguinte: ah, tá, mas esse pessoal não é da minha geração e não tem uma relação direta comigo e com as coisas que eu faço. Vocês conhecem o Romero Rodrigues? É o cara que criou o Buscapé? Então, esse cara, quando a gente lê um pouquinho da história deles, né? Ele era um cara que lá no colégio ainda, ele já trabalhava com essas coisas de panfletos, catálogos, então ele já tinha uma coisa de organizar aí. Fez engenharia elétrica, eu acho que ele fez engenharia elétrica na PUC do Rio, viu, Léo? Não tenho certeza disso. E criou o Buscapé. O Buscapé, eu não tenho certeza. O Buscapé foi vendido né, por 600 milhões aí de reais e é um sujeito como qualquer um dos estudantes que estão aí assistindo a gente agora, né? Então, cara, o que essas pessoas têm que eu não tenho? Por que eu não faço como eles fazem, né? O que será? Essa é uma pergunta fundamental que a gente se faz e tem uma área de pesquisa toda dedicada para isso, que é o que faz um empreendedor ser um empreendedor de sucesso. Porque alguns são bem-sucedidos e outros fracassam, né? Essa é uma área de pesquisa super ativa em empreendedorismo, né? Tem esse componente comportamental, psicológico muito forte, e é uma área que eu me interesso muito, né? Então, o que o empreendedor de sucesso tem? Se a gente olhar para a literatura, a gente vai achar aí 20, 30, 40 características de um empreendedor de sucesso, né? E não vai ter nenhum indivíduo que vai ter todas essas características, né? Mas empreendedor de sucesso, o cara que tem visão, ele consegue enxergar longe, ele tem que estar apaixonado pelo que ele faz. Ele tem que ter flexibilidade, olhar ao redor, entender a situação e ser capaz de mudar e se adaptar. Ele tem que ter coragem, ele tem que quebrar regras, ele tem que ter tenacidade. Ou seja, a gente vai achar 20, 30 características do empreendedor de sucesso e no final das contas, isso aí até afasta as pessoas, cara, porque eu não sou uma pessoa que tem visão, paixão, flexibilidade, talvez eu não tenha todas essas características aí, né? Então, sim, quando a gente olha o empreendedor de sucesso, ele vai ter várias dessas características, não necessariamente todas, mas de uma certa maneira, o que talvez um aspecto extremamente importante, né, para você ser um empreendedor de sucesso, é que o empreendedorismo ele é um conhecimento tácito, você aprende fazendo. É um conhecimento que você vai adquirindo na medida que você faz. Ele não é exatamente uma ciência, porque não dá para prever tudo, não dá para sistematizar tudo, e ao mesmo tempo ele não é uma arte, ele é uma prática, né? Esse aqui é um dos gurus da administração, o Peter Drucker, que ele fala isso. Eu acho que essa frase aqui, ela representa isso muito bem, né? Sabe quando você pega aquela roupa que está cheia dessas instruções que pode, que não pode fazer? Então, se você não sabe fazer isso aí, dá para sua mãe que tem esse conhecimento tácito e ela sabe como fazer isso direitinho. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi nesse processo de criar uma empresa a partir de um conhecimento técnico, de uma pesquisa. Eu estou falando em química aqui, mas isso se aplica a várias outras áreas, né? Então, o nosso ponto de partida aqui, gente, é uma pesquisa que está sendo desenvolvida, por exemplo, por um aluno de graduação, de mestrado ou doutorado, e esse aluno vê uma possibilidade de abrir uma empresa a partir dessa pesquisa. Qual é o caminho que eu devo seguir? Eu não tenho a menor ideia de por onde ir. Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro passo? Então, eu queria comentar com vocês e mostrar aqui um pouco desse aprendizado que a gente teve ao longo desses últimos anos, tá? Então, tudo começa com o meu trabalho que eu estou fazendo ali dentro da universidade, uma ciência.
Normalmente essa ciência tem o objetivo de gerar conhecimento, formação de alunos, mestres, doutores, publicar, tudo isso é papel do pesquisador, né? Aliás, esse é um papel fundamental do pesquisador dentro da universidade. Se eu começar a olhar para a empresa e preocupar só com ela e esquecer que a minha função dentro da universidade é gerar conhecimento, formar recursos humanos, né, e publicar esse conhecimento, inclusive, né, aí eu estou distorcendo o meu papel da universidade. Mas fora tudo isso que um pesquisador e seus alunos fazem dentro da universidade, eu posso querer abrir uma empresa. Porque isso, no final das contas, gente, é um dos maiores e mais importantes impactos que uma universidade pode ter na sociedade. Hoje a gente entende que a universidade ela vem passando por revoluções, né, e ressignificações. A universidade ela começou como uma geradora de conhecimento, evoluiu para uma formadora de profissionais, né? Geração de conhecimento, e hoje a gente entende que a universidade, nessa segunda revolução, ela tem um papel econômico, ela tem que impactar a economia de um país. Então não é só gerar conhecimento, a universidade tem um papel importante em trazer bons resultados econômicos e gerar riqueza a partir do conhecimento. Se eu quero fazer isso a partir da ciência, o primeiro passo que a gente indica é vai lá e protege o seu conhecimento. A proteção desse conhecimento ele é um passo fundamental para garantir que a universidade que investiu tanto nisso possa ter algum retorno. Então, a patente é um ativo, a patente é um documento, a patente ela pega tudo aquilo que é abstrato e está na cabeça dos professores e alunos e ela concretiza isso, ela coloca isso na forma de um documento. E eu posso comprovar a posse da tecnologia, eu posso proteger essa tecnologia. A patente é a segurança que eu tenho do investidor poder colocar dinheiro para continuar desenvolvendo. Patente é poder de negociação. Ter patente estimula novas tecnologias. Gente, patente é informação estratégica hoje. Através das patentes, eu consigo mapear tendências tecnológicas, eu consigo olhar para mercados. Então, quem sabe mexer nesse banco de dados de patente tem um conhecimento, um poder muito bom nas mãos, né? E, além de tudo, patente é um indicador de inovação. Então, hoje a gente vive comparando as universidades. Quem é que mais patenteia? Quem é que mais patenteia no Brasil? Quem é que mais patenteia no mundo? Qual é a universidade que está transferindo tecnologia, patentes? Qual é a universidade que está gerando royalties, né? Se vocês tiverem curiosidade depois, eu posso comentar como é que funciona esse esquema, né, de você licenciar a patente e gerar recursos, royalties para a universidade e para os inventores. Pessoal, eu estou acompanhando o tempo, eu tenho 40 minutos para falar, então eu estou correndo aqui, tá? Mas depois vocês mandem perguntas aí. Depois que eu tenho uma patente feita, eu tenho a proteção da tecnologia, eu ainda não tenho muita noção se essa patente ela significa uma invenção super legal. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó? Isso aqui embaixo né, são invenções muito malucas que a gente encontra aí na internet, né? Ela tem uma utilidade? Né? Tem, vai auxiliar o macarrão, etc. Mas ela significa, de fato, uma oportunidade de negócio? Será que as pessoas comprariam esse sisteminha de refrigeração de macarrão? A resposta que eu dou para vocês, com muita tranquilidade, é não. Ela é uma invenção, tem algo criativo, interessante, engraçado ali, mas ela não significa uma oportunidade de negócio, porque as pessoas não comprariam isso. Então, para eu avançar de uma patente em direção ao mercado, à criação de uma empresa, eu preciso fazer um trabalho fundamental que é de avaliação da oportunidade. Alguém vai comprar isso? Quem é o concorrente? Né? Esses concorrentes, eles fazem o que exatamente? Onde é que está o cliente? Ele está aqui no mercado de Belo Horizonte, do Brasil, do mundo. Então, eu tenho que dar uma olhada nessas questões econômicas, comerciais, mercadológicas e também olhar para as questões de viabilidade técnica, a né? Caraíba, Pode falar, Léo. o Frota. Não fui eu, não. Alguém está com o áudio ligado aí, por favor. Tá bom. Perdão. Mas, pessoal, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, é só dar um grito aí, tá? Eu estou falando rápido para a gente poder fechar no tempo certinho.
Mas é isso. Por que eu faço esse estudo de viabilidade técnica e econômica? É que todas as fases em direção ao mercado vão ficando mais complexas, mais demoradas e mais caras. Então, eu tenho que obter informação para minimizar risco. E uma outra coisa importante é que quando eu faço esse estudo de viabilidade técnica e econômica, eu começo a transformar a minha invenção tecnológica ou começo a formatar a minha invenção tecnológica na linguagem de mercado. Porque mais e mais eu vou ter que falar com o mercado, com clientes, com parceiros. E se eu estou numa linguagem técnica, eu vou ter dificuldade para conversar com esse pessoal mais de mercado, né? Então, esse estudo de viabilidade técnica e econômica, avaliação da oportunidade, me dá os termos comerciais, mercadológicos da tecnologia, o que vai facilitar tudo que vem aqui para frente. Aí, a ferramenta básica para isso, depois eu posso comentar, é um estudo de viabilidade técnica e econômica, que tem aí o seu formato relativamente bem definido, e depois eu posso mostrar alguma coisa disso para vocês, tá? Depois que eu vi que eu tenho aí alguma segurança de que essa tecnologia de fato é uma oportunidade de mercado e vale a pena continuar trabalhando, aí, pessoal, eu tenho que fazer o que a gente chama de prova de conceito. A prova de conceito, eu entendo que tem duas provas de conceito. Uma delas, eu preciso testar o produto, tá? E eu preciso testar o produto. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar, eu agradeço. Obrigado, valeu, valeu. É assim, gente, no laboratório a gente faz miligramas ou gramas de um determinado produto. E quando eu vou testar lá no mercado, eu preciso testar com o cliente, eu vou precisar de quilos, às vezes dezenas, centenas de quilos. Então, quando a gente fala de prova de conceito, olha só o que implica. Eu tenho que sair da escala de laboratório, se eu estou falando num processo, num produto, né? E tenho que passar por uma escala piloto, ou um pouquinho abaixo da escala industrial. Eu vou precisar de 200 quilos de um produto para fazer um teste real. A prova de conceito é fundamental para ver se o produto que eu tenho nas mãos realmente atende aquilo que o cliente precisa. Então, eu tenho que fazer prova de conceito de produto, e para nós, vocês da engenharia, eu tenho que fazer uma prova de conceito de processo. Aquilo que eu faço na escala de bancada, não necessariamente eu vou conseguir fazer numa escala industrial viável do ponto de vista econômico e técnico. Então, muitas coisas que eu tenho ali no laboratório, que eu desconsidero, vão ser um grande problema na escala industrial. Geração de efluente, geração de gases, às vezes operações unitárias simples que eu faço na bancada, vai ser um grande problema. Então, a pergunta que eu tenho que responder nessa prova de conceito é: o produto funciona de verdade? E eu consigo fazer esse produto em escala industrial? Então, essa prova de conceito, que aí envolve planta piloto, prototipagem, etc., e conexão com o mercado, é fundamental nesse estágio aqui, ó. E a partir daí, se eu tenho a patente, tenho conhecimento, se eu sei que eu tenho uma oportunidade boa de negócios nas mãos, de mercado, e eu consegui provar que o produto funciona, eu consegui provar que industrialmente eu consigo fazer, inclusive tenho uma ideia de investimento para uma planta industrial, gente, eu tenho todas as informações básicas necessárias para duas coisas: ou abrir uma empresa, ou transferir essa tecnologia para alguma indústria. Aí eu tenho as informações estratégicas necessárias para tomar decisões difíceis. Então, se alguém me pergunta qual é o caminho para se abrir uma empresa, eu falo, ó, vai por aí, ó. Vai por esses passos e aí você vai entendendo melhor o que você tem nas mãos. Então, repara como esse caminho aqui, ele é um caminho longo, só para vocês terem uma ideia, quem é que mexe com isso? Ó, ciência, universidades. Essa questão das patentes, os NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica de cada universidade tem cuidado disso. Para essa coisa que a universidade já não faz tanto, a gente tem muitas possibilidades de financiamento, né? O Sebrae, FINEP, FAPEMIG, Senai. E olha só, gente, cada EVTE desse custa aí de 10 a 20 mil reais, dependendo da negociação. Então, você tem que pagar 10 a 20 mil reais, talvez, para perceber que a sua patente, sua tecnologia não é uma oportunidade de negócio, né?
Mas se for, aí a gente tem que ir para a planta piloto. A planta piloto, a gente teve projetos aí de escalonamento que custaram R$800 mil, né? Então é legal a gente entender onde é que tem esse dinheiro, porque todo esse processo ele é caro, ele é complexo, ele é demorado, né? Eu queria mostrar para vocês agora, e aí você tem vários atores que ajudam a gente nessa coisa de abrir a empresa de base tecnológica. Na atualidade, como é que esse percurso, e os fundos de investimentos também, tá, gente? Como é que esse percurso da ciência, patente, avaliação de oportunidade, protótipo, empresa, por onde que ele vai hoje? Quais são as possibilidades que a gente tem, especialmente aqui na cidade de Belo Horizonte, onde a gente está, né? Qual que é o caminho que o empreendedor pode tomar para seguir esse percurso, essa trilha, né? E é importante mencionar que a gente sempre começa aqui no início com pesquisador. Então, são professores, alunos de mestrado e doutorado, e na medida que a gente avança, os aspectos técnicos que são muito importantes aqui vão perdendo importância. E aí, o que ganha importância ao longo desse percurso é menos o perfil pesquisador e mais o perfil empreendedor. Tem um errinho de português aqui, gente, desculpa. Então é legal que a gente vai transformando o perfil dos envolvidos do pesquisador mais para o empreendedor, né? De novo, empreendedorismo não é uma ciência, nem arte, ele é uma prática. E como é que a gente pratica isso, né? A gente tem, nesses estágios aqui da pesquisa, patente e avaliação da oportunidade, a gente tem programas bem estabelecidos, chamados de programas de pré-aceleração. E muito do objetivo desses programas de pré-aceleração é a formação do empreendedor, ao mesmo tempo que avalia a tecnologia que ele traz. Então é meio que um mão na massa, assim, eu vou pegar minha tecnologia, vou aprender a ser empreendedor avaliando essa tecnologia. A gente tem, depois dos programas de pré-aceleração, a gente tem os programas de aceleração, que é um estágio que vem depois da pré-aceleração. Típicos programas de pré-aceleração envolvem provas de conceito, gente, aí no mercado e testar o que você tem, né? E é legal você percorrer esse caminho todo, né, através desses programas, que você vai ter gente muito competente podendo auxiliar você e mentoreando, né, nesse processo que é tão difícil e complexo, né? E a formação do empreendedor, ela acontece direto aqui, ao longo, ela é transversal nesse percurso, né? Só para vocês terem uma ideia, olha como a gente aqui de BH está muito bem servido de programas de pré-aceleração e aceleração. O Startup Weekend, eu não sei se alguém já participou, o Bio Startup Lab, que está lá na Biominas, está conectado também com o Biomaker, o Startup U, inclusive a Jéssica foi uma das organizadoras, né, desse Startup U. A Jéssica, inclusive, participou de todas essas coisas aqui praticamente, né, Jéssica? A gente tem o Lemonade, que foi um programa criado, inclusive, por um ex-aluno meu, o Aluir, e que eu acho que ele já pré-acelerou mais de 400 empresas, né? Tem o Fieng Lab, que está muito ativo e atual, eles estão junto com a FCA, a Fiat, num programa específico agora. Tem um programa do governo, o CID, e teve o Mining Lab, que eu participei também, que foi com o Grupo Votorantim. Essa lista ela não está atualizada, viu, gente? Tem várias outras coisas acontecendo agora que dá para a gente acrescentar aí, ó. Mas especialmente os alunos aí da PUC que estão envolvidos com pesquisa em algum nível, fiquem ligados nesses programas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, praticamente todos os meus alunos já participaram desses programas, e a Jéssica pode dar esse testemunho, todos, sem exceção, se transformam quando passam por esses programas. Se transformam a ponto de rever todo o planejamento de carreira que eles tinham antes. E, gente, e mesmo que vocês não queiram ser empreendedores aqui, a visão que esses programas elas dão para vocês e a mudança de comportamento vai ser um diferencial enorme quando vocês ingressarem na vida profissional aí de vocês, tá? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Vou passar bem rápido, que eu tenho aí 5, 6 minutos só. O Startup Weekend, gente, isso aqui é para vocês. Aqui você não precisa nem ter ideia. É um final de semana, né? E vocês chegam lá, às vezes, sem ideia. E aí vocês montam grupos na hora. A Jéssica participou disso, né, Jéssica? De duas edições aí.
A Maria, que está aqui, a Maria ainda hoje é uma estudante do último ano de Química da UFMG. Então, ela trabalha comigo há uns 3 anos, quase 4 anos já, né? A Maria coordena um laboratório de escalonamento que fica dentro do Senai, que eu sou o coordenador, né? Mas ela é a pessoa que cuida. Então, gente, a Maria cuida de umas 15 pessoas. Aliás, tem gente lá que tem mestrado e doutorado, e ela é a chefe, ela que manda lá, né? E ela trabalha com um orçamento lá que, dependendo da época, chega a 700, 800 mil reais, né? Então, olha como ela tem um perfil já maduro e muito proativo, empreendedor, né? E nem terminou o curso ainda de graduação. O Lemonade, né, que tem a ver com aquela história da limonada que você faz, que é o seu primeiro negócio, né? Super bacana isso aqui. Ele é um programa que dura aí de 1 a 2 meses, né? E normalmente as pessoas vão com alguma ideia, mas você pode ir sem ideia e montar times ali. Esse é um programa que, além dele te dar, né, durante esses 2 meses, né, ele vai te dar um monte de palestras, cursos, mentores, e você vai desenvolver o seu negócio ali. E no final, esse Lemonade é um programa que está associado ao Fundepar, que é um fundo de investimento, né, que pode te dar aí de 40 a 500 mil reais. Hoje o Fundepar até faz aportes maiores, tá, gente? Então, você entra no programa de pré-aceleração e lá no final você ainda pode ter um investidor que vai alavancar seu negócio. Algumas das ideias do Lemonade aqui, não vou entrar em detalhe, que não vai dar tempo, mas a Linker é uma empresa que foi para um estágio internacional, faz um tempinho que eu não tenho notícia deles, tá? Mas eles trabalham com esse sistema de monitoramento de sinais vitais, né, para essa questão de saúde aí. A Next Agro, que está na área do agronegócio. Esse pessoal era na análise de dinheiro, empréstimo, é uma fintech. Esse pessoal é da Residual, que tinha a ver com coleta seletiva. Eu não vou parar muito nesses casos, mas depois eu posso complementar um pouquinho aí, tá? O Biomaker, que é da Fundação Biominas, né? Ela tem muito a ver com a cultura maker, que é a cultura da gente fazer protótipos e testar. Ele normalmente dura um dia. Em um dia você tem que fazer um protótipo da sua tecnologia e testar. Eu achei incrível essa ideia. Eu não sei se atualmente eles têm feito isso, né? Mas alguns alunos meus, esse que vocês estão vendo aqui é a Priscila, que foi aluna minha, hoje trabalha com inovação na Fundep, né? Ela participou disso e foi muito bem ali, ó. O Bio Startup Lab, ele é um programa que dura, esse pode durar até 3 meses, né? E ele olha mais para negócios na área das ciências, da área de biotecnologia, saúde e ambiental. Para esse programa, você precisa ter uma tecnologia já bem definida. Então, você precisa ter uma pesquisa avançada, patente e algumas coisas já testadas. Mas esses caras pegam você e vai trabalhando na formatação da tecnologia e no final você sai com um negócio formatado, pronto, né? Supostamente pronto para você abordar investidores aí. Essa aqui é uma das edições aqui, isso aqui é um programa que a Priscila está aqui, que participou. Esse é um pessoal também ali que trabalhou com a gente numa das edições. Então, e, de novo, pessoal, é um evento que é transformador. Deixa eu ver se eu acho a Jéssica aqui, gente. Olha aqui, ó. A Jéssica participou dessa edição também, né, Jéssica? Surgiu desse programa uma empresa de biodiesel, que inclusive está associada ao nosso grupo de pesquisa lá, a Biquem. Eu vou passar super rápido. A Biquem fez uma usina de produção de biodiesel a partir de óleo de fritura, com uma tecnologia inovadora, né, eficiente. E eles montaram uma usina demonstrativa de biodiesel. Olha que linda, pessoal. Nesse caminhão. Esse caminhão foi para Rio+20. Ele andou 20 mil quilômetros ao longo desses últimos anos aí. Tem várias patentes, né? E tem uma questão logística, que por isso que ele foi feito num caminhão. Eles ganharam vários prêmios, né? O Alex, ele fez parte do doutorado lá no nosso grupo. A gente foi para o Texas com essa tecnologia, né? Eu não sei se vocês... Hoje tem uma empresa que chama Neo Ventures, que é uma das empresas que eu considero mais importantes no cenário de inovação. Ela foi criada pelo Vinícius. O Vinícius também tinha uma relação com o nosso grupo de pesquisa.
O Aluir é o cara que criou o programa Lemonade, ele está aqui. E isso aqui nós fomos lá para o Texas para participar de uma competição internacional, né? Enfim, tivemos em outra competição lá no Texas. Eles foram para Marrakech num programa do MIT. E olha a Jéssica aqui. A Jéssica, em algum momento, participou da Bicam e ajudou na estruturação do negócio aí. Escolhi essas fotos por você, viu, Jéssica? Nós participamos também do Mining Lab, que foi um programa criado pela Votorantim para startups, e avançamos num projeto de praticamente 2 anos com uma unidade da Votorantim lá de Vazante, que era um programa socioambiental de coleta de óleos e transformação de biodiesel para movimentar os caminhões deles lá, né? Tem o programa FIENG Lab. O programa FIENG Lab ele é mais de aceleração, ele dura 1 ano e meio. Nós estamos agora na 3ª ou na 4ª edição dele. A ideia do FIENG Lab é formar startups para serem fornecedoras das indústrias, né, da Federação Industrial de Minas Gerais, né? Então, as startups ou projetos avançados se inscrevem e eles se conectam com a indústria. E a ideia é que a indústria depois vai continuar financiando e sendo o primeiro grande cliente, né? O Fundo Optec, ele estava por trás disso, né? E hoje o FIENG Lab tem um modelo que é um pouquinho diferente, mas está super ativo aí. O CID, ele é um programa, né, de capital semente para empresas aqui de Belo Horizonte. Ele está agora na sua 4ª edição, né, e está ativo ainda. Aqui é uma ideia também do pessoal que participa do CID. E para terminar, né, para terminar nos 40 minutos, desculpem eu falar tão rápido, né, o Léo comentou desse livro, né, As Cartas de Tsuji. Eu acho que ele é um livro que para quem está querendo seguir esse caminho, ele dá meio que um passo a passo, mas é na forma de um romance, tá, gente? É uma história fictícia de um pesquisador e dos seus alunos que eles querem abrir uma empresa de base tecnológica. Então, ele é um livro que ele saiu, a primeira edição dele... Espera aí, gente, que eu botei um... A primeira edição dele saiu ele saiu em 2011, final de 2011. A revista Exame mencionou esse livro em algum momento, recomenda, né? Ele foi traduzido para o espanhol, está lá na Argentina e na Colômbia, no Peru não está ainda não. E é um livro que tem sido adotado em cursos de empreendedorismo, né? E a ideia dele é contar essa trilha do empreendedor, mas não de uma maneira dura, né, e técnica, mas contar contextualizando através de uma história. Então, vocês vão ver que tem uma parte que é um romance, é uma história fictícia que vai contando todos os percalços que o professor e seus alunos têm. E, ao mesmo tempo, ele tem quadros técnicos que trazem informação de relevância sobre patente, VTE, como é que eu faço prova de conceito, essas coisas todas, tá? E eu queria terminar aqui, né, a conversa com vocês, falando dessa história que eu gosto muito, né? O pessoal fala que é uma história da Bíblia, mas eu acho que não é, não. Não tem evidência que ela seja. Pelo menos tentei achar na Bíblia e não achei. Mas é uma história que eu acho que é super inspiradora, né? Ela fala de 3 pedreiros que estavam trabalhando, né, quebrando pedras. Os 3 pedreiros estavam fazendo basicamente a mesma coisa. E aí passa um viajante, né, de tanto andar pelo mundo e muito curioso, ele falou: o que esses caras estão fazendo aí, né? Então ele vai para o primeiro pedreiro, que está ali, muito mal-humorado, sofrendo, etc., né? E ele fala: senhor, o que fazes aí, né? Aí esse primeiro pedreiro fala: você não está vendo? Eu estou me matando aqui. Eu estou acabando com o meu corpo, com a minha saúde nesse trabalho. E eu não sei mais o que fazer. Aí o pedreiro reclama, e no final não fala o que está fazendo, né? Aí o viajante acha melhor sair e vai para o segundo pedreiro. No segundo pedreiro, que está ali trabalhando, também cansado, etc., ele: senhor, o que fazes aí? Aí esse segundo pedreiro fala assim: eu estou cortando pedra e fazendo uma parede, e mais importante, eu estou ganhando um salário porque eu preciso sustentar a minha família. Ele fala: entendi, mas eu ainda não sei o que vocês estão fazendo aí. Aí ele vai para o terceiro pedreiro, o terceiro trabalhador, né?
E esse terceiro trabalhador, ele já está muito mais ali, né, empolgado com o trabalho, não está reclamando, etc, né? E ele fala, Senhor, o que fazes aí? E o pedreiro vira para ele e fala, você não está vendo? Eu estou construindo uma catedral. Eu adoro essa história porque cada um desses pedreiros está fazendo exatamente a mesma coisa. A diferença do terceiro pedreiro é que ele tem uma visão daquilo que ele está construindo. E tudo aquilo, é claro que ele está ali se esforçando, né? Se sacrificando, é claro que ele está ali ganhando dinheiro que vai dar a sobrevivência dele, mas com essa noção, né, de propósito, de missão, né, isso faz toda a diferença para a nossa vida aí, né? Então, eu, como professor e como formador, né, de pessoas, eu quero formar o terceiro ali, eu quero formar esses caras que entendem, né, o seu propósito, a sua missão, e que, claro, com o seu sacrifício para ganhar um salário, para sobreviver, eles entendem que eles estão fazendo uma obra muito maior, né? E uma coisa que vai impactar o seu entorno, né? Que vai impactar o Brasil, que vai impactar o mundo aí. Eu não tenho dúvida, né, que a gente com conhecimento técnico, né, e que com essa atitude, comportamento empreendedor, a gente é capaz de transformar qualquer lugar, viu, gente? Essa é um pouco do meu propósito, da minha missão aí. Pessoal, obrigado, viu? Estou à disposição. Se vocês quiserem visitar o FMG, está fechado agora, mas se vocês quiserem visitar o laboratório de escalonamento nosso lá, estou à disposição aí. Léo, obrigado. Devolvo a palavra para você, tá? Rochel, muito obrigado. Não poderia ser diferente, né? Uma palestra impactante, com tanto conteúdo, né? Você se No empenhou tempo, né, Léo? Não, foi perfeito, tá? Excelente, né? Nós tivemos aqui um auxílio luxuosíssimo aqui da Jéssica respondendo o chat, né? Que bom. Foi muito legal, porque uma, um auxílio desse inesperado, né? Mas muito bem-vindo, né, Jéssica? E isso nada parece que não foi combinado, mas ele sabia que a Jéssica, acho que está participando do congresso, né, do IPUC, mas botou aí umas fotos para homenageá-la, né, Jéssica? Muito bom. Mas perfeita a palestra do meu ponto de vista. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, pode talvez ligar o áudio também, né? Nós temos aí alguns minutinhos, a gente vai respeitar também um horário razoável aí, porque Rochel e outros também, outros profissionais, e mesmo os alunos têm outras atividades, né? Mas alguma pergunta aí, gente, que queiram colocar, ou no chat, ou no áudio? Deixa eu ver aqui. Excelente palestra, muito clara, né? Na Deu verdade, até vontade de empreender, adorei isso aqui, ó. na verdade, verdade. Que Essa é a bom, ideia, gente, que né, bom. Rochel? Essa é a ideia. Esse livro Inspirar que o pessoal você, aí, né? no livro que você é coautor, essa linguagem própria do ramo de empreendedorismo, ela não deve ser abordada, não, né? Provavelmente não, né? É um negócio mais lúdico, não é isso? Não, ela é abordada assim. Eu acho que Abordado. eu não sei se eu fui bem sucedido, né? Mas a ideia, Léo, é trazer todo o jargão, né? E trazer os aspectos técnicos, né? Joia. Uma vantagem, ele está ali contextualizando, né, com personagens que, apesar de ser uma ficção, eles dão uma ideia de como é que é a vida real. O empreendedor, ele tem momentos de insegurança, de tristeza, e que ele quer chutar o balde. Então, isso aparece na história. Nós temos que desmistificar essa figura do empreendedor, né? Eu acho que a ideia... E eu não conseguia contar isso para as pessoas. E falei, tem que criar um personagem. E mostrar que esse personagem, ele pode ser qualquer um, né? O João, e o nome não é à toa, né? Que é o personagem central, que vai ser o empreendedor central, né? Ele é uma figura que tem todas as limitações, né, de pessoas normais. Então, a história é desmistificar a figura do empreendedor, né? Joia. A minha pergunta é porque é uma dificuldade inicial, né? Assim que eu comecei, e provavelmente outros também tiveram essa dificuldade, suponho eu, comecei a me envolver um pouquinho com o ramo, foi até numa atividade também onde praticamente conheci a Jéssica, né, conversamos, você fez uma palestra inicial,
Havíamos também já conversado algumas vezes com o Bituca, que já deu aula também na engenharia química, né? A minha dificuldade inicial era entender o jargão, né? Eu falava, mas que coisa complexa, que não estou conseguindo entender como me comunicar nesse ambiente. Nesse idioma, né? No startup. Toda a área de tecnologia tem suas particularidades, né? Tem. Ou tecnologia ou relações humanas, enfim, né? Tem sua linguagem própria. E é uma linguagem escapa um pouquinho da área de ciências exatas com as quais as linguagens que a gente está mais acostumado, né? Claro, mas um pouquinho de vivência no meio, Léo, você pega, não tem nada absurdo assim, né? Então, e o livro ele vai introduzindo isso de uma maneira gradativa, né? E com explicações, inclusive, né? Do que se trata ali. Você tem várias pessoas fazendo comentários, não propriamente a Jéssica falou, dicionário do empreendedorismo, né, Jéssica? Isso mesmo. Várias pessoas fazendo elogios aqui no chat, né? Interessantíssimo, aluno. E esclareceu uma coisa que eu achei muito legal, se mostrou também o ambiente aqui, acho que vocês, de certa forma, chamam de ecossistema, algo assim, né? Isso. De empreendedorismo na área, né? Assim, eu não sabia que Minas Gerais tem tantas opções, né? Então fica a dica aí para o pessoal, né? A palestra foi gravada, nós vamos disponibilizar isso futuramente para quem não pôde estar presente, né? Porque, enfim, tem horário de aula também, alguns alunos não podem comparecer, né? E fica a dica, são coisas muito interessantes, seu e-mail aí para nos auxiliar, né? Vou abrir para se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum professor, Laura, ou mesmo isso, Laura reativou sua câmera aí, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, só de agradecer muito a palestra do professor Rochel, realmente muito inspiradora, muito motivadora. E eu li aqui no chat, algum aluno falou que deu até vontade de empreender e eu me senti da mesma forma. Meu sentimento foi exatamente esse, Rochel. Eu sempre me considerei uma não pesquisadora, né? Uma não empreendedora. Eu sempre achei que eu gosto mais, assim, que eu me adapto melhor à parte de pesquisa, mas não a de empreendedorismo. E agora eu já comecei a ver que tem potencial. Que talvez seja um pouco de... Laura, bota os alunos para empreender e você tá ali, ó, dando suporte, né? Isso. Exatamente. Achei fantástico. Agradeço demais, Rochel. Eu acho que realmente foi uma palestra que iluminou o dia de todos nós. Que bom, Laura. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E parece, né, Rochel? Léo, desculpa, eu ia só comentar que a Ariel mandou aqui no chat, ela falou que se interessou muitíssimo pelo assunto e perguntou se tem algum programa que ela possa participar para se introduzir mais nesse meio. Eu acredito que talvez seja algum curso, não, porque né, o professor Rochel mostrou várias possibilidades aqui, né? Inclusive em Belo Horizonte. Aí, Ariel, se tiver aí, quiser especificar um pouco mais a sua pergunta. Tem, Ariel, tá tudo espalhado. E é tanta coisa que a gente não consegue acompanhar. Você tem que se conectar com o ecossistema de inovação e tem vários grupos aí. Aí você vai receber notícia dessas coisas todas. E aí tem para vários públicos, viu, Ariel? Desde a pessoa que está interessada, mas não tem nenhuma tecnologia e que queira, né, para empreender, até pessoas que já têm uma tecnologia definida e querem entrar num programa desse. Então tem Belo Horizonte, né, Léo, Laura? Ele é um ecossistema de inovação que ele é privilegiado. E para quem se interessar mais ainda, né, o FMG, para quem está terminando o curso de graduação, a UFMG tem um mestrado e doutorado em inovação. E a inovação em tecnológica, propriedade intelectual, empreendedorismo, ali vocês vão ter contato com o universo todo que tem a ver com essa área de inovação, né? Então vocês podem buscar lá e conhecer pelo site. Fantástico. Isso. E Jéssica lembrou aqui no chat também que está tendo o curso dela de empreendedorismo, né?
Aliás, vou aproveitar para dizer o seguinte, nós abrimos ontem, acho que já está aberto, né, Laura, mais 15 vagas para vários cursos. E já fecharam, Léo. Já acabou. As inscrições. Isso é espetacular. A procura é muito grande. Aí agora a gente realmente abriu essas vagas, mas já fechamos vários, porque já atingiram o número máximo. E agora a gente tem 2 vagas ainda disponíveis para o minicurso de Google Analytics. Os outros já se esgotaram. Ô, Léo, Laura, não no curtíssimo prazo, né, mas dá para a gente pensar de conectar com as coisas que a gente faz aqui na UFMG. A PUC tem um potencial absurdo, né? Os alunos da PUC são excelentes. Eu tenho excelentes experiências com alunos da PUC, né? Tem vários colegas meus que são professores na PUC. A gente tinha que dar um jeito de fazer uma conexão e fazer programas conjuntos aí, né? A Jéssica pode ser uma ponte excelente aí, né? A Jéssica está no mestrado em inovação e ela pode ser uma ponte excelente para a gente se conectar e fazer coisas juntos, né? De formação empreendedora, de pré-aceleração. Vamos montar um programa de pré-aceleração na PUC, Léo? Perfeito. Né, Jéssica? Com certeza. O nosso Jéssica... aluno Leonardo comentou aqui no chat que essa foi a melhor ideia do ano. Tá vendo aqui, legal. Gente, a Jéssica, ela coordenou um programa de pré-aceleração no Brasil todo com a Sociedade Brasileira de Química e apoiado por 2 empresas. A gente pode botar as empresas juntos, fazer bootcamps. Eu acho que essa aproximação indústria, empreendedorismo e aluno pode ser coisa incrível. Perfeito, excelente a ideia. Excelente. Já compramos a ideia. Vamos conversar mais, viu, Léo? Nós estávamos conversando antes aí de começar a palestra, né? Eu até falei assim, poxa, depois de uma certa idade a gente não quer ficar fazendo mais a mesma coisa, né? Isso mesmo, Léo. Mergulhar de cara nisso. Né? Eu queria fazer 2 perguntas breves, né? Uma é o seguinte, o livro parece que está esgotado, né? Não está não, Léo. Ele foi, tem uma segunda edição dele, está disponível nos sites, ele é da editora UFMG, mas até onde eu sei, você pode comprá-lo, né, na Leitura, lojas americanas, então ele está disponível em todos os sites aí. Nós estamos lançando o 2, viu, Léo? Legal. Como é que a gente se relaciona com o investidor? Então eu estou terminando de escrevê-lo aí. Isso mesmo. E a outra pergunta é o seguinte: empreender faz as pessoas ficarem alegres, felizes, porque você e Jéssica estão sempre sorrindo. Isso é bom demais. Isso. Léo, empreender não é fácil, não, viu? Não é não. Não é fácil. É uma atividade intensa, tensa, de risco. Então, eu costumo falar que empreender não é para qualquer um, né? Então, você tem que ter um elemento de autoconhecimento importante para saber se você tem o perfil do empreendedor, né? Mas, assim, né, o fato da gente estar realizando algo que está muito conectado com a nossa missão e propósito, sem dúvida, isso faz a gente se sentir mais realizado e mais feliz, né? Então, eu conheço gente que está fazendo o que não gosta. Aí é miserável, né? Então, eu acho que você faz o que você gosta, né, Léo? Então, você demonstra, a Laura, pelo jeito também, né? Então, acho que quando a gente faz o que a gente gosta e vê sentido naquilo e dá sentido para a nossa vida, a história é outra. Aí a gente está feliz. Certo, é verdade. Isso mesmo. Pessoal, se não tivermos mais perguntas, Luiz, se quiser fazer algum comentário, né? Nós estamos aí Luiz com a presença. Luiz é um empreendedor também, né? Também. O que o Luiz não fez, né? Você comentou um dia, né, Luiz? O que foi mesmo que você não mexeu? Foi o que mesmo? Petróleo, né? Acho que era petróleo. Mexi com plataforma, mas não com óleo e gás. Petróleo em si. Também é outro empreendedor. Rogel, parabéns pela apresentação, pela palestra. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. São 2 pontos importantes que você comentou, e eu também penso muito parecido, né? A questão da visão e da paixão fazem parte de qualquer pessoa que queira empreender. Todos esses personagens que você mostrou no início também falharam no início, ou seja, tentaram algumas coisas, não deram certo, a história, depois, logicamente, foram bastante bem-sucedidos, né?
E, enfim, mas é um desafio, ou seja, tem que ser persistente, tem que tentar realmente, é um caminho nobre, né? E quem tem paixão e tem essa visão tem que ir por este caminho, né? A faculdade, a universidade está aí, né? O empreendedorismo não é para todos, mas é uma trajetória muito bonita. E o investimento também acaba acontecendo, né? Ou seja, tem que acreditar e ir para frente. Então, assim, muito obrigado pela palestra e concordo em tudo e acho nobre demais. Eu também sou da mesma linha. Então, Obrigado, parabéns. Luiz. Obrigado. Muito obrigado, cara. Rochel, só para encerrar, uma ex-aluna sua, uma ex-estagiária sua, que é nossa professora, Bárbara Caroline Ritt Nunes, A Bárbara. mandou um cumprimento para você aí no chat, né? Bárbara é nossa professora também. Ei, Bárbara, tá boa? Tudo jóia, muito bom ver você aqui com a gente, né? Essa animação aí se mantém ao longo dos anos, né, Rochel? Tantos anos eu fiz estágio com vocês lá na VET. Na VET, a Bárbara foi estagiária na iniciativa da empresa que a gente criou, né? Então, que legal, Bárbara. Você está na PUC agora, né? Que bom. Estou junto com a Laura, com o Léo, na engenharia química, né? Estamos boa. aí. Gente, vamos criar esse programa aí? Pegar vocês que estão empolgadas, né, Léo? Vamos fazer isso. Exatamente. E o legal é que quando a gente... Eu estava pensando numa estratégia que quando a gente estiver chateado com alguma coisa na vida acadêmica, passando por alguns problemas, a gente chama você e Jéssica para bater um papo, aí a gente fica alegre e vice-versa. Né? Pode chamar, Léo, pode chamar. Cheio de problema. E alegra o ambiente, dá umas risadas, né? Toma um café, né, como um chocolate, né? Isso também é importante. Isso mesmo, né? A vida tem que ter essas celebrações e esses encontros aí, né? Não é só trabalho, não. Mas nós vamos realmente aproveitar essa oferta generosíssima de vocês todos, né? Isso é extensível a outros palestrantes também que se aproximaram da gente, nos ofereceram um conhecimento, uma bagagem, né? Trouxeram para todos essa bagagem. Luiz, ontem teve palestra de Getúlio e outros, Jéssica também, para a gente, quem sabe, estreitar isso mesmo. Quem sabe não, vamos fazer. Isso mesmo, descobrir como fazer. Muito obrigado, tá? Um grande abraço, um fraterno abraço para todos. Agradecemos, né, em nome da organização do Congresso, né, na pessoa da Laura, que está capitaneando essa tarefa, né, Laura, que não é simples, mas é muito prazerosa no final das contas, sabe? A gente vê, assim, uma sala com 200 e tantos alunos, né, como a gente tem tido, né, esse impacto que traz para a formação, para a cabeça dos meninos e até para os professores, né? Então, te agradecemos de coração, um grande abraço, muito obrigado, não tem palavras para agradecer. Eu que agradeço, Léo, pela oportunidade, tá bom? Um abraço para todos vocês. Laura, muito obrigado, viu? Até mais. Um grande abraço, Rochel, agradecemos muito. Tá joia, até mais. Até mais. Boa tarde a todos, pessoal. Gente, vou parar a gravação. Estou...